sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Lui Beck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está com a Anita Efraim. Ela é jornalista e fanática por futebol, pelo menos é assim que ela se descreve no podcast dela, e eu com isso, do Instituto Brasil e Israel, que trata sobre Israel, judaísmo, cultura judaica, e que recentemente bateu 100 mil visualizações depois de 3 anos, então parabéns, eu sei como é difícil fazer isso, tô buscando visualizações aqui, é muito difícil, o seu ainda é de nicho, né, sobre judaísmo, Israel, o meu ainda fala sobre mais coisas e eu sei como é difícil, então parabéns. Além de tudo é santista, igual eu, então até vim trajado hoje com a camisa mais bonita que eu tenho do Santos. Formada pela SPM e com mestrado em comunicação política pela Universidade do Chile. Certo? Terminando o mestrado. Apresento uma live todos os dias no canal Diário do Peixe, chamada Café com a Anitta, que ela fala notícias sobre o Santos Futebol Clube. E é repórter pela Yahoo. Falta alguma coisa? Você faz muita coisa. Não, acho que é isso mesmo. Então, eu tava vendo, eu sei que, além de tudo, na verdade, o que eu mais te conheço por é pelo Twitter. Lá que eu moro mesmo. Lá que você mora, você tem 28 mil seguidores. Eu comecei a te seguir, acho que durante a pandemia, faz um tempo já. O comecinho ali da pandemia. E você é uma das pessoas que é muito legal trazer aqui, porque eu te acompanho, você não sabia quem eu era, porque eu só te via no Twitter. E eu sempre tive vontade de te conhecer. E aí, com o podcast, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conheceria normalmente. Então, eu te mandei uma mensagem, até que comentei no seu post lá no Twitter. Falei, como eu entro em contato com você, você me chamou na DM. Então, é muito legal ter aqui você comigo. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Me senti especial agora. Por que as pessoas querem me conhecer? Eu também não sei. Mas tudo bem. Eu tô no Twitter mesmo, é lá que eu moro, lá é minha rede. Eu não tô muito acostumada a ser gravada, imagem não é muito meu negócio, mas informação, apuração, comentários, seja sobre política, futebol, esse é meu negócio. E é por isso que eu tô por lá. E a gente vai falar bastante sobre todos esses temas, né? Vamos falar. E eu gosto de você no Twitter porque você é muito sincera, assim, eu vejo às vezes... Principalmente pouco demais, às vezes, né? Com o Santos. Tem muita pouca gente que fala sobre o Santos, né? Primeiro. Então, você falando sobre o Santos, falando bem, já é legal. E aí você sincerona, quando o Santos não tá numa melhor fase do mundo, eu vejo lá o jogo que o Santos perde, eu vejo você no Twitter falando, tem gente que tá sofrendo igual eu. Então, sempre. Né? Você compartilha a dor. Eu queria começar falando sobre podcast mesmo, que é o que você faz, eu faço também, e sobre um pouco esse lado do jornalismo. Eu te acompanho no Twitter e há um tempo atrás, já faz algum tempo, eu vi uma postagem daquele Podcasts, que é um podcast da Virgínia com outro influencer. Não sei nem quem são. É. Mas sei do que você tá falando. A Virgínia a Virgínia é casada com o filho do Leonardo, inclusive. Enfim, elas estavam entrevistando o Whindersson, e aí elas fazem uma pergunta muito indiscreta pra ele, muito invasiva, sobre o filho dele que faleceu, né? E elas continuam na pergunta e não saem disso. E eu lembro que na época você postou, tá na hora de parar de qualquer pessoa achar que pode entrevistar alguém. E eu não estou vestindo a carapuça que você falou, mas eu queria saber sua opinião sobre esse aumento dos podcasts no Brasil. Hoje eles são muito importantes, né? Você pega o Flow, o Podpah, pegam milhões de pessoas. O Flow com o Lula agora deu mais de 1 milhão ao vivo. Eu queria a sua opinião mesmo sobre pessoas que não são formadas em jornalismo e que não têm essa bagagem do jornalismo, fazendo coisas que têm muita relevância para a sociedade. Bom, eu acho ótimo que às vezes eu tento fazer um personagem, essa pessoa simpática, serena, e a pessoa fala assim, te sigo no Twitter, aí já desmontou meu personagem, que a pessoa já sabe que eu tô mentindo. Então, já que você já começou assim, é melhor eu ficar mais à vontade. Bom, eu acho que o fato de você não precisar ser jornalista formado na faculdade para exercer o jornalismo já diz alguma coisa sobre essa pergunta que você tá me fazendo. Acho que você não precisa ser jornalista para ser um bom entrevistador. O podcast do Mano Brown, por exemplo, Mano a Mano, é excelente. Tem episódios que são muito impactantes, desde o episódio com os meninos da Vila da segunda geração até com o pastor Henrique Vieira ou com a Dilma, que foi um podcast que muito me emocionou, por exemplo. Se você quiser adicionar no meu currículo, numa próxima oportunidade, eu sou uma grande fã de Dilma Rousseff. Eu vi que você leu o livro dela, né? Eu sou uma defensora de Dilma Rousseff, assim, ferrenha. Um dia a gente conversa mais sobre esse assunto. Sei que vai ter gente que vai torcer o nariz pra isso, né? Mas, voltando,
Então, eu acho que se você se prepara bem para fazer uma entrevista, e no caso, lógico, não sei se você tem a mesma equipe que o Mano a Mano, vou supor aqui que não. Minha equipe sou eu. Então, a equipe Minha você equipe mesmo. de jornalismo, né? Tem a equipe que filma e tal, mas a equipe de jornalismo sou eu. Se você tem uma equipe, se você tem uma pessoa disposta a ir atrás da informação, fazer a apuração, saber o currículo da pessoa, e tudo isso com uma pitada de bom senso, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu consumo muito podcast, muito mesmo. Ouço vários e fico irritada quando tem um dia da minha semana que eu não tenho um podcast pra ouvir. Uhum. Pode começar a ouvir o meu então agora, tem um a mais pra ouvir. Olha só, então, já tenho mais um na lista. Então, eu não acho que tem problema você... tem jornalista que se forma jornalista e não exerce como eu tenho exercido durante todos os anos desde que me formei, e como estagiário e tudo mais. E tem gente que não é formado jornalista e consegue fazer um bom trabalho. A partir de pesquisa, apuração, consumo de informação. Então, esse caso, eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque não é que só faltou apuração e você ir atrás, faltou bom senso, entendeu? Eu acho que, na verdade... a falta de bom senso é um problema generalizado na nossa sociedade recentemente. E eu acho que a internet, ela democratiza muito esse ambiente da informação, mas ela também dá muito palco pra gente estúpida. Uhum. Não tô falando que é o caso delas exatamente, mas... Mas talvez. Mas talvez. Mas tem muita gente estúpida que tem ganhado muito espaço na internet. Eu não vou mencionar o nome, mas a gente tava falando sobre uma dessas pessoas antes de começar aqui a gravação. Talvez o rei dos estúpidos com mais audiência na internet. Então, assim, democratizar é muito importante, mas tem o ônus também. Que é essas pessoas terem todo o espaço do mundo. E a gente vai um pouco também para um lado da... questão da imagem, né? Por que essas pessoas têm tanto espaço? Por que tem tantos influenciadores digitais que têm tanto espaço na internet sem conteúdo nenhum? Porque são bonitos. É verdade, é isso que acontece. Eu acho que essa é uma pauta, assim, na minha vida. Como você falou, eu faço um programa todos os dias e faz 5 anos que eu coloquei na minha vida que eu não ia passar maquiagem todos os dias. Porque eu não quero que as pessoas... falem comigo por causa da minha aparência, eu não quero ser julgada de forma diferente de um homem. Quando você vem fazer seu programa, você se maquia, por acaso? Pior de tudo é que às vezes eu passo umas correçõezinhas. É mesmo? Mas não sempre. Tô chocada com essa informação. Mas assim, coisinha assim, de esconder espinha. Tá, não, tudo bem. não uma maquiagem... Tudo bem, você não passa um rímel pra fazer Não seu passo programa. um rímel. Eu também não. E eu quero que as pessoas me levem a sério como elas vão te levar a sério. E eu acho que essa questão, essa ditadura da beleza, pra eu não me perder aqui no fio da meada, também fez com que muita gente passasse a produzir programas e podcasts, especialmente os que têm vídeo, né? E desvirtuando o foco, que na minha opinião precisa ser a informação. E informação não quer dizer necessariamente jornalismo, mas produzir um bom conteúdo. Hoje eu tava ouvindo pela primeira vez um podcast, que é aquele Me Conta Uma Fofoca. Não conheço. É ótimo. Não é sobre jornalismo, é realmente sobre fofocas, entendeu? E eu adorei ouvir. Tem toda uma identidade própria do podcast, ou o Wanda, que é um podcast enorme, super famoso. Não é sobre jornalismo, mas é um conteúdo que as pessoas querem consumir. Então tem que ser um conteúdo que tenha alguma relevância e que seja feito com cuidado. Tem que ser feito com cuidado. Nesse que eu tava ouvindo hoje, Me Conte Uma Fofoca, ele tem um cuidado de ir atrás da informação, procurar matérias. Acho que muitas vezes, quando você vai em busca de um bom conteúdo, você vai atrás de veículos jornalísticos. E aí você reforça a importância do jornalismo, mesmo que a pessoa que esteja produzindo conteúdo não seja necessariamente jornalista. Eu, inclusive, eu vi o seu podcast pra fazer isso aqui. E no seu podcast é um podcast diferente do meu, que é muito mais de nicho, né? Então é um podcast sobre judaísmo, Israel, relação Israel-Brasil. Queria saber quais são os desafios pra você de fazer um podcast de nicho há tanto tempo. Faz 3 anos que você faz todas as semanas. Você tem que achar assunto, achar tema, falar... Quanto dura? 1 hora e pouco? Pouco menos de 1 hora. minutos, 45 minutos, mais ou menos. Eu quero saber quais são os desafios disso. Você conseguiu 100 mil visualizações agora há pouco. Com quem que você fala? Qual que é o seu público? Qual que é o seu objetivo com isso? Olha, é uma loucura, né? Realmente, são 3 anos. A gente tá desde janeiro de 2019 nessa. E semanalmente a gente tem episódios. A gente já produziu 189 episódios. Temos 189 episódios no ar. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido chegar até aqui, né? A gente tem 100 mil reproduções no Spotify. Não no Spotify, né? Nas plataformas de áudio, mas é que a principal... Você joga em todas? Sim. Eu tô só jogando no Spotify, meu. Depois a gente conversa sobre essa parte técnica. Mas
O Spotify é o principal, onde as pessoas mais ouvem. A gente tá voltando a colocar agora no YouTube, mas sem imagem, só o áudio mesmo. Acho que a gente grava remoto, né? Até porque eu tava morando fora até dezembro do ano passado. Eu morei 2 anos no Chile. E então, para manter, e também no meio da pandemia, só remoto mesmo. Isso também permite uma certa flexibilidade em relação aos convidados, né? Você chamar convidados de fora. Então, isso é um facilitador, porque já tem muitas outras dificuldades, né? Como a gente estava falando antes de gravar, né? A gente estava falando fora do ar. É muito difícil de você conquistar essa audiência. Eu acho que a gente... Todo programa, para as pessoas terem uma noção, assim, né? Tem pelo menos 200 reproduções. Não tem programa com menos que isso. Mas a gente tem uma média de 350, 400 reproduções por episódio. Talvez alguém fale, não é muita coisa. Mas é o que você falou, você tem que entender a realidade. É um programa de nicho. Quantas pessoas querem ouvir sobre judeus messiânicos? Que é um tema muito específico, mas que na comunidade judaica é um tema que reverbera. Tem pessoas que estudam esse fenômeno. Gente, se vocês quiserem saber o que é judaísmo messiânico, vão lá ouvir, mas não são pessoas, tipo, dentro da sinagoga qualquer que você vai achar um judeu que se considera messiânico. É uma coisa muito específica mesmo. Tem sinagogas messiânicas e por aí vai. Eles consideram que eles são sinagogas. Os judeus tradicionais não consideram que eles são sinagogas. É uma treta. Ouça esse episódio, é ótimo. Mas, de qualquer forma, voltando ao foco, é isso, entendeu? É uma coisa muito específica. Então, cada reprodução, pra mim, é uma conquista. Eu acho que um grande desafio é você colocar dentro do seu coração, e aí já tô te dando um conselho pessoal, que cada ouvinte é importante. Mas eu sinto isso mesmo. Às vezes as pessoas vêm falar pra mim, escutei seu podcast até o final. Eu falo assim, nossa, eu produzi algo que a pessoa parou 1 hora da vida dela pra escutar. Eu acho muito foda isso. Eu falo assim, meu Deus, eu tô produzindo e as pessoas estão escutando, mesmo que é pouca gente. As pessoas que me conhecem, as pessoas da faculdade, tipo, não é? É muito difícil acessar um público que não me conhece ainda, um público mais distante de mim. Mas cada pessoa que escuta e me vem e comenta comigo, eu falo, nossa, algo eu tô fazendo, sabe? A minha mensagem, sabe? A mensagem do entrevistado tá sendo passada pra alguém. E isso eu já acho muito grande, assim, sabe? Eu acho muito... Exatamente. E eu tenho menos visualizações que você, mas eu fico orgulhoso, assim, quando eu vejo, 30 visualizações, 40, 100 visualizações. Principalmente nos episódios que não são pessoas muito famosas, assim. Eu tava te falando no começo que o segundo episódio era com uma pessoa mais famosa e pegou muitas visualizações, mas ali muito por causa dele, assim. Quando eu consigo trazer alguém e dar uma quantidade de views relevante, eu vejo que a pessoa não é famosa, né? Eu vejo, as pessoas deram a oportunidade de ouvir, gostaram e mandaram para outras pessoas, compartilharam. Então, já é algo muito bom, muito grande pra mim, assim, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma. E o podcast, ele é difícil porque ele não dá um retorno financeiro como... É que você tá mais no YouTube, né? Mas com canais grandes no YouTube, né? Os YouTubers mesmo, quem produz conteúdo focado no YouTube, consegue reverter isso em dinheiro. E as plataformas de áudio não dão esse respaldo pro criador de conteúdo. Então, isso também é muito difícil. Mas a questão da pauta, realmente, ela é desafiadora. Você sentar toda vez, todo fim de mês, pro próximo mês falar, quais são os 4 temas que a gente vai tratar ao longo desse mês? E você tem que ter convidados e que tratem de questões relacionadas à comunidade judaica, judaísmo, sionismo, relação com Israel. É desafiador e você não quer ficar repetindo sempre. Então, é difícil ir atrás, mas também me abriu muitas portas para conhecer pessoas novas, para aprender muito. Eu me coloco muito nesse papel. Às vezes as pessoas falam, por que você não rebateu o que aquela pessoa falou? Porque eu não tenho bagagem. Eu estou lá para entrevistar a pessoa. Eu vou lá, faço uma pesquisa, faço a minha pauta, penso no que as pessoas podem querer ouvir sobre aquele assunto, mas eu não tenho conteúdo e não quero fingir que eu tenho. De ir rebater o meu entrevistado que estuda isso há 1000 anos. E eu acho que isso é eu não gosto desse tipo de podcast, inclusive. Quando uma pessoa senta na bancada e acha que ela tem capacidade de falar sobre qualquer tema. Ninguém tem. Eu acho que esse é um ponto que eu tento tomar muito cuidado. Eu já fiz algumas entrevistas, eu fiz 2 entrevistas com candidatos a deputados estaduais na época. E depois delas, eu recebi algumas críticas de pessoas que me conhecem, falando assim, você não rebateu muito, a pessoa falou algo que eu discordo, e você não falou, você não rebateu. Mas não é um debate. E eu ficava assim, eu não acho que eu consiga rebater, sabe? Eu prefiro deixar a pessoa falar e explicar a ideia dela. Sim, óbvio, né? Se não seja algo absurdo. Não era nada absurdo.
e não rebater porque eu não me sinto capaz, do que rebater e virar uma coisa tipo, eu vou falar uma opinião minha que eu nem sei de onde eu tirei direito, sabe? Sim. E eu acho que, falando sobre isso, você não queria falar o nome dele, mas eu vou falar só pra gente, porque tem muito a ver com isso, e a gente já entra no tópico de judaísmo. Eu queria falar um pouco sobre o caso do Monark, que no Flow tava bêbado, inclusive, né? Bebendo e Você vê as pessoas bebem e viram nazistas, que é uma coisa, loucura. né? Vira uma chave, né? Nossa. E tava falando que ele, numa entrevista com Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral, que ele era a favor de existir um partido, da possibilidade de existir um partido nazista no Brasil, que dá a possibilidade das pessoas odiarem judeus, etc. Primeiro, o que eu acho muito engraçado é que sempre quem fala isso é alguém que não sofreria se tivesse um partido nazista no país, né? Uma pessoa branca, homem, que não é judeu. Mas aí ele recebeu um monte de crítica, obviamente, saiu do podcast, hoje tá fazendo sucesso em outro podcast, tendo mais audiência ainda no Twitter do que ele tinha antes. Isso é um pouco preocupante, eu acho, assim. Ao mesmo tempo, ele se segura falando assim, não, eu só defendi uma ideia que existe na Constituição Americana, na primeira emenda, de liberdade de expressão absoluta, que todo mundo vai pode lá nos falar. Estados Unidos, vai lá tentar abrir um partido nazista pra você ver. Exato. Então, eu queria um pouco a sua visão sobre esse acontecimento, mas também iniciar um pouco, tipo, o que está acontecendo no Brasil, que essas ideias estão começando a ser legitimadas e que as pessoas estão começando a falar mais abertamente, sem medo do que pode acontecer e ainda ganhando mídia falando esse tipo de coisa. Olha, esse dia foi muito chocante. Foi muito chocante ouvir uma pessoa... Porque, assim, no Brasil, o judeu, em geral, ele é lido automaticamente como branco. Então, eu, que sou uma mulher branca, de classe média alta, que sempre vivi numa bolha de privilégios, tive pouco contato com o antissemitismo na pele. Algum, mas pouco. Se eu ouvir uma pessoa... Mas como eu também te contei antes da gente começar a gravar... a minha família saiu fugida da Europa por causa dos nazistas e o meu bisavô morreu de tifo num gueto, sem condições mínimas de ser tratado. Então, minha avó, com 10 anos, teve que pegar um barco, sair da Bielorrússia para ir sozinha para Palestina, porque ainda não tinha o Estado de Israel. Então, foi para um lugar que não tinha nada nem ninguém. Então, assim, o tema do nazismo é sensível por uma questão familiar e também por uma questão de bom senso, porque qualquer um que tem um mínimo de noção deveria condenar o nazismo, né? Eu entendo assim. Então foi muito chocante, né, quando isso aconteceu. E eu fico, como eu tava falando do ônus da internet, né? Esse é um ônus da internet. As pessoas, elas deturparam muito esse conceito de liberdade, né? Liberdade de expressão. Porque esse é um clichê, já virou um clichê, né, de quem tenta falar, defender os direitos humanos, mas que liberdade de expressão não pode ser liberdade de opressão. Você não pode permitir que as pessoas abram um partido nazista, porque o nazismo por si só é uma ideologia de morte, de supremacismo, de extermínio. Então, isso não é liberdade. Que se ela existir, ela tira não só a liberdade, como a vida de muita gente, né? Exatamente, porque é muito fácil você falar é contra os judeus e no Brasil tem pouco judeu. Realmente, no Brasil tem pouco judeu, mas como seria o mundo se a gente tivesse 6 milhões de judeus a mais? E o nazismo não matou só judeus. Eu acho que isso é uma coisa que acaba muito apagada, porque eu não sei se você... acho que você conviveu bastante com os judeus na sua vida, mas apesar das suas origens judaicas, não sei se alguém já chegou pra você e falou assim... Você tem família judaica? Eu nunca conheci um judeu. Assim... Você é o primeiro judeu que eu conheço. Primeiro que ninguém acredita que eu sou judeu, porque as pessoas falam, você não parece judeu. Você parece sim, só não o judeu que eles imaginam. Exatamente. Porque você tem cara de judeu sefaradi. E não de judeu ashkenazi. Só pra falar que o judeu sefaradi é o judeu que veio da Península Ibérica e do norte da África, e o judeu ashkenazi é o que veio da Europa, né? Da Polônia. E o pior é que minha família é da Europa. Mas... Poderia ser, né? E sim, já me falaram que não pareço judeu, e já me falaram, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ouvido isso, mas falaram assim, judeu? Eu não sabia que tinha judeu aqui direito, tipo, eu nunca tinha tido contato com um judeu. Inclusive, conversando com amigos sobre antissemitismo e tal, um amigo meu falou assim, eu não acho que existe antissemitismo no Brasil, porque eu acho que as pessoas nem sabem o que é judeu direito. Você vai no interior de São Paulo, as pessoas nunca viram um judeu na vida. E aí?
Nossa, que vontade de chorar e morrer, né? Já diria Guerreiro Léo depois da final de 2002. Essa é a minha grande referência. Quem? O Léo, o lateral o Léo. do Santos, que quando acabou o tá jogo ligado. ele fala vontade de chorar e morrer. E essa é uma expressão que eu adotei pra minha vida e eu uso com muita frequência. Então, o que eu posso dizer é vontade de chorar e morrer. Então, na verdade, é que as pessoas acham que antissemitismo é só quando você fala assim... tem que matar judeu. E não é. A reprodução de estereótipos é também preconceito. Então, vamos trocar pra algo mais palpável. Sabe quando você tá assistindo um programa de futebol e aí tá falando de Copa do Mundo? E alguém vai começar a falar sobre seleções africanas. Uhum. E eu assim, não, eles não são tão técnicos, mas eles são fortes. Tem muito, todas falam Isso é racismo, gente. Porque você nunca a maioria dos casos, né? Essas pessoas nunca assistiram as seleções africanas jogando, não conhecem os jogadores e vão lá e falam qualquer coisa reproduzindo um estereótipo preconceituoso sobre negros que podem sim ser intelectuais, podem sim ser habilidosos, e eu acho que isso acontece muito com os judeus. Uhum. Você falar que todo judeu é rico, por exemplo, é uma reprodução de antissemitismo. Eu já vou entrando, por exemplo, na campanha eleitoral. Ciro Gomes falou esses George dias... Soros? Do George Soros. Por que isso é antissemitismo? Muita gente não entende De quem que ele falou? do George Soros. Não, mas falando sobre quem? Que ele tava influenciando... Que o George Soros financia o PSOL. Ah, já falaram que financiava a Tabata Amaral também. É porque tem uma instituição que ele que criou há sei lá quanto tempo, que ele já nem tem mais a ingerência, mas colocou dinheiro e é a mesma, se eu não me engano, a instituição que deu dinheiro para Tabata Amaral estudar nos Estados Unidos e também que financiou o PSOL. Mas por que é antissemitismo ele falar isso? As pessoas não entendem, mas porque existe um livro criado há muito tempo, chamado Protocolo dos Sábios de Sião, que é a base, basicamente, do livro do Hitler, do Minha Luta, do Mein Kampf, que coloca todo esse estereótipo dos judeus com teorias conspiratórias de que os judeus, porque são ricos, vão dominar o mundo. E que tudo que acontece no mundo é influência dos judeus. Tipo, gente, quantos judeus tem no mundo, sabe? Ainda mais no Brasil. E o Ciro Gomes reproduziu esse discurso, porque o George Soros financia o PSOL. Tipo, gente, a ideia de que um empresário judeu é o financiador do PSOL, que é a esquerda do Brasil, é uma loucura, entendeu? Então, quando você fala, todo judeu é rico... Se você é judeu, então você vai conseguir XYZ. Isso acontece com muita frequência. Então, antissemitismo não é só você falar que você vai matar os judeus, mas é também você reproduzir esse tipo de estereótipos. E existe muito isso no Brasil até pelo desconhecimento, até pela ignorância. Porque nos Estados Unidos, o antissemitismo pode ser até um pouco diferente, porque tem muito judeu nos Estados Unidos. É um dos países, acho que é o país que mais tem judeu fora de Israel, se eu não me engano. Então... eu acho que o desconhecimento, e quando a pessoa te fala um negócio desses, isso já é antissemitismo em si. Sim. E eu até te falei antes de gravar, que eu tava pesquisando um pouco sobre antissemitismo no Brasil e tal. Eu comecei a ler um texto que era o aumento do antissemitismo a partir do governo Bolsonaro. Comecei a ler, tem 2 estudos, um que pega de um jeito, outro de outro, e mostra como os casos de antissemitismo têm aumentado, inclusive por membros do governo, né? Então tinha lá 9% dos casos são feitos por pessoas dentro do governo, inclusive pelo presidente da República. Teve o caso do Roberto Alvim, que imitou o Goebbels num discurso. Isso foi uma das coisas mais chocantes, inclusive, que eu vi durante todo o governo Bolsonaro. Isso foi o dia que eu falei, não é possível que tá acontecendo isso. Acho que eu tô sonhando e foi uma das coisas mais bizarras. Infelizmente, não. Foi muito bizarro. Aí tem aquele cara que fez o sinal... White Power. Exatamente. Enfim, fui ler o texto, no final, quem tinha escrito o texto tinha sido você, com o seu colega... Michel German. Aí eu falei, bom, então eu vou perguntar pra ela direto, sem me preparar tanto com os dados e tal. O que tem acontecido nos últimos anos no Brasil pra ter esse aumento do antissemitismo? O que tá rolando, assim? Bom, a gente precisa voltar 4 anos no tempo, né? Quando Bolsonaro ainda era candidato. Na verdade, a gente precisa voltar 5 anos no tempo. Pra 2017. Quando Bolsonaro esteve na Hebraica do Rio de Janeiro. Antes eu vou me gabar aqui e vou contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Bolsonaro faria uma palestra na Hebraica de São Paulo, inicialmente. Foi cancelada, né? Sim. Por que foi cancelada? Porque alguém simplesmente resolveu fazer um escândalo. Essa pessoa era eu. É mesmo? Tenho muito orgulho dessa passagem da minha vida. Eu não lembro porque eu não sabia que tinha sido você. Era na época que as pessoas ainda usavam o Facebook, e aí eu fiz um textão, sou ótima nisso, fazer textão, que era, tipo, a primeira linha dizia, judeu só acha que é preconceito quando é com ele. E que, óbvio, que eu estava generalizando, mas que eu acho que essa é uma tônica da comunidade judaica, eu posso entrar nesse assunto porque eu acho que isso acontece.
E aí foi cancelado na Hebraica de São Paulo, porque a repercussão foi muito ruim. E a Hebraica do Rio, então, resolveu abrir as portas pra ele ir lá. E aí ele entrou... Só um parênteses, Hebraica é um clube judeu aqui do Brasil, né? Tem em São Paulo, tem no Rio. Exato. Tem gente que não conhece. Assim como tem o clube sírio-libanês, da comunidade sírio-libanesa, tem o clube A Hebraica, que é da comunidade judaica. E ele foi lá, falou um monte de barbaridades, foi racista, foi preconceituoso contra quilombolas e toda aquela coisa que a gente já conhece, que é mais típica e impossível. E tinha, sei lá, 300 pessoas do lado de dentro ouvindo. Nem todos eram judeus, mas lógico que muitos eram. E tinha o lado de fora. E eu acho que esse é um capítulo da história que é frequentemente apagado. O lado de fora. Que tinha cerca de 150 judeus protestando contra o que estava acontecendo lá dentro. A maioria de movimentos juvenis judaicos, ou seja, jovens, mas também pessoas mais velhas. E muitas pessoas ficaram indignadas com o fato de a Hebraica ter aberto portas para um deputado que, um ano antes, tinha subido na tribuna, na votação do impeachment de Dilma Rousseff, e homenageado o homem que torturou Dilma Rousseff durante a ditadura militar brasileira, entre outros milhares de absurdos, como dizer que uma deputada não merecia ser estuprada porque era feia, e por aí vai. E na campanha de 2018, essa aproximação aconteceu entre a comunidade judaica e o então candidato Jair Bolsonaro. E a campanha de 2018 teve uma tônica muito ligada a sou amigo dos judeus, amo Israel. Ele foi pra Israel, sei lá, nem sei como falar isso, gente, batizou lá no Rio de Jordão, sendo que ele não é evangélico, ele é católico. E ele fica andando com a bandeira de Israel pra todo canto que ele ia, né? Exatamente, diversas manifestações, marcha com Jesus, abre bandeira de Israel e tudo mais. Então, a campanha de 2018 teve muito essa tônica da pretensa amizade entre bolsonaristas e Israel. Até promessas que jamais foram cumpridas, como a própria transferência da embaixada do Brasil em Israel, que é em Tel Aviv, para Jerusalém, que foi um movimento que o Trump fez, ele queria copiar, e não aconteceu. Mas teve uma mudança de orientação dos votos do Brasil na ONU, que hoje são mais pró-Israel, tudo isso. Por quê? Né? Muita gente deve estar se perguntando, mas por que nem tem judeu no Brasil direito? Isso que eu ia te perguntar, tem 120 mil judeus no Brasil, o que ele ganha com isso? É isso, 120 mil? Exatamente. E, então, a resposta é os evangélicos. Tem muito evangélico no Brasil, a população evangélica só cresce e tem esse uso de Israel para agradar os evangélicos, porque os evangélicos, eles têm uma ligação muito forte com o Antigo Testamento, que é o que nós judeus chamamos de Torá, né? Então, a gente não segue o Novo Testamento, que é onde começa a aparecer Jesus e tudo mais. Não sei nada, não tenho nenhum conhecimento desse assunto, porque cresci numa bolha judaica muito forte, mas tem essa ligação entre os evangélicos, um público que até hoje, 4 anos depois, segue muito forte com o Bolsonaro, e essa foi uma forma de aproximação. Só que isso colou também muito dentro da comunidade judaica. E, bom, como é que a gente vai chegar no antissemitismo? Tem uma questão também que é o uso dos judeus para que Bolsonaro e os bolsonaristas se defendam de acusações de serem ligados ao nazismo. Como eu posso ser nazista se eu sou amigo dos judeus? Como eu posso ser nazista se eu gosto tanto de Israel? Então, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele, com essa pretensa ligação entre ele e Israel e os judeus, ele se aproxima dos evangélicos e ele tem esse escudo sempre. Como eu posso ser nazista se eu adoro os judeus? Tem até amigos que são, né? Tem até amigos que são judeus. Só que a minha visão, e é uma frase que quando a gente fala no IB, no Instituto Brasil-Israel, que eu sou coordenadora de comunicação lá e tenho um podcast lá também, a gente fala, as pessoas ficam muito impactadas. Campo de concentração não é escola de direitos humanos. Então, ninguém ficou melhor porque passou por Auschwitz. Ninguém. Na verdade, as pessoas ficam piores, né? Tem aí todo um trauma coletivo, a comunidade judaica é muito fechada, se protege muito, e acho que muito em função disso. Mas eu, como, aspas aqui, herdeira dessa história, acredito sim que eu tenho uma função de evitar que isso se repita com qualquer outra minoria. Então, eu não posso aceitar que o Bolsonaro vá na Hebraica e fale que um quilombola pesa X arrobas, como se o quilombola se equiparasse a um animal, e deixar isso passar porque não é contra mim. Então, quando a Anitta, de 2017, escreveu aquele texto, já tinha esse embrião de ideia, sabe? É que 2017 faz 5 anos, é isso?
Nossa. Então eu tinha 23 anos. Tinha minha idade agora. Eu não era tão criança assim, então... Mas deu bastante tempo para eu desenvolver toda essa ideia, né? Até acompanhando o trabalho do Michel, o trabalho do Daniel Dweck, no IB e tudo mais, de chegar a essa conclusão para mim. Eu não quero cobrar outro judeu e falar assim, porque a sua família passou pela Shoah, você tem que ser isso, isso, isso. Não, porque eu entendo que esse trauma coletivo piora as pessoas. Uhum. Mas eu não vou me isentar disso. Então, chegando no antissemitismo, eu acho que, no geral, o ódio atinge todas as minorias. Eu tô falando sem parar, né? Eu não te deixei falar nada. Não, pode falar, qualquer coisa eu te interrompo. Eu prometo que eu vou terminar o raciocínio. Eu fui longe. Mas o raciocínio tá bom, não tá perdido, não. O ódio, ele atinge todas as minorias, né? Então, minorias sociais, né? Não minorias numericamente, porque negros são maioria nesse país e ainda assim são uma minoria social no sentido de que são sempre muito discriminados. E estão em posições de menos poder, né? Uhum. Os brancos estão nas posições de poder e por isso justamente oprimem os negros. As mulheres, que também são maioria e é a mesma situação. Até pessoas que seguem a religião islâmica também são muito discriminadas nesse... Vocês entenderam, né? Minorias no geral, pessoas LGBTQIA+. Os judeus também são uma minoria. Então, os judeus acabam sendo atingidos no meio desse ódio todo. E aí a gente tem uma coisa muito louca que é o filosemitismo, que é a obsessão pelos judeus. Uhum. Então, dando um exemplo nas redes sociais do IB, recentemente, a gente postou esse texto que você está comentando. Que é da Piauí, né? Exatamente, saiu na revista Piauí sobre o aumento de casos de antissemitismo e neonazismo durante o governo Bolsonaro. E aí apareceu, não estou zoando, vocês podem entrar lá e ver, um pastor para dizer que nós não somos judeus de verdade, porque colocamos este fato, que é o aumento de ocorrências neonazistas durante o governo Bolsonaro. Então, assim, o antissemitismo aumentou menos do que o neonazismo. O neonazismo aumentou bastante. Qual a diferença? O antissemitismo são casos focados nos judeus. Casos de neonazismo têm esse teor de ódio contra minorias. No geral. No geral. Tá. Então, o neonazismo aumentou mais. Até porque tem essa falsa ideia de amor aos judeus. Então, essa obsessão aos judeus, muitas vezes, faz com que as pessoas queiram tirar a nossa judeidade por não apoiar um governo que supostamente ama os judeus. E também tem essa ferramenta muito forte do escudo. Eu apoio Israel, eu vou a Israel, eu gosto dos judeus, meu ministro das comunicações era judeu, não sei quem do não sei quem é judeu, então eu não posso ser nazista. Mesmo que o meu ministro reproduza um vídeo de literalmente jogos. nazista, né? Exato. Eu tava lendo um texto esses dias do Oliver Stankel, aquele professor da GV de Relações Internacionais, e o texto é: por que elegemos ou votamos no Hitler? E aí ele descreve o processo eleitoral do Hitler e como as pessoas votaram nele e quem ele era. E é muito louco, porque se você troca a palavra Hitler por Bolsonaro e a palavra Alemanha por Brasil, o texto pode ser um espelho do que acontece aqui no Brasil e da angústia de ler, porque às vezes as pessoas falam, não pode ficar associando ao nazismo muito porque você perde um pouco a importância do que é a palavra nazismo, a importância do que é a palavra fascismo. Só que nesse caso, me chocou muito, assim, como muitos processos são muito semelhantes. Então, o processo, por exemplo, do Hitler não ser um gênio, mas ser alguém que fala com as massas e de colocar culpa em algumas minorias e de ter essa parte da raça muito importante, que aqui no Brasil a gente mascara um pouco atualmente, porque é feio, né? O mito da democracia racial, O mito da democracia racial, mas que pega muito forte e dessa população desacreditada. E aí, logo em seguida, eu vejo... É que assim... Eu tenho pessoas muito próximas de mim que votam no Bolsonaro e votam muito no Bolsonaro, não é que votam, mas votam e fazem posts e compartilham e escrevem textos e fazem de tudo para que o Bolsonaro ganhe. E eu vi um post ontem que era associando o Alexandre de Moraes a Hitler. E não era só associando, era fazendo uma caricatura dele como se ele fosse Hitler, porque ele estaria... quebrando a liberdade de expressão das pessoas. E aí a pessoa postou um texto que era... Aquele texto famoso que era: primeiro foram os judeus e eu não liguei porque eu não era judeu. Depois foram os ciganos, eu não liguei porque eu não era cigano. Depois foram os negros, eu não liguei porque eu não era negro. Aí até que chegou a mim, e aí que eu me liguei. Nossa, esse supostamente, na minha cabeça, homem branco vai sofrer muito realmente no futuro. Tô muito preocupada com ele, você nem imagina. Assim, é um homem branco? Não. Que pena. Mas é quase. Tá. Vou aceitar.
Vou aceitar. Mas assim, eu fiquei muito chateado mesmo, assim, eu fiquei decepcionado com o país e com as pessoas. De assim, é tão óbvio pra mim que tá acontecendo justamente o oposto, sabe? Assim, e usam o judaísmo e o holocausto como uma maquiagem pra falar, não, a gente não pode chegar nesse ponto de novo. A gente tem que votar em quem? Justamente quem tá fazendo a gente chegar nesse ponto de novo. E me incomoda muito que a ideia de holocausto, a ideia de ditadura que o Hitler teve, consegue ser usada como um medo para essas pessoas. E até aí a gente pode entrar num tema de fake news e desinformação que você até postou hoje, como tá difícil ser jornalista no Brasil, porque a quantidade de fake news e de informação que está sendo veiculada tá muito difícil. Então, fazendo uma pergunta, de tudo que eu falei, eu queria te fazer uma pergunta assim. Como que essas fake news conseguem chegar nas pessoas para justamente inverter a polaridade do negócio? Para falar assim, o que a gente tem medo, eles também têm medo, só que eles acreditam que é o lado oposto que tá levando a isso, sabe? Essa é a palavra que tá bem na moda, né? Narrativa. As pessoas usam as informações concretas para se adequar às narrativas que elas têm. Mas eu queria primeiro falar que eu sou muito contra a sacralização do Holocausto. Eu sou contra a gente dizer que a gente não pode comparar o Holocausto a nada, porque o Holocausto foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. Sim, foi uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade, mas eu queria abrir um parênteses aqui para uma coisa que todo brasileiro deveria conhecer muito bem, chamada escravidão, que matou mais gente do que o nazismo, e de formas tão cruéis quanto, algumas mais até, e que deixa marcas profundas na sociedade brasileira até hoje, que tem gente que se recusa a ver, incluindo o próprio presidente e muitos apoiadores, diria a maioria. Então, eu não gosto dessa história. E se foi tão horrível assim, a gente tem que falar e falar de novo e repetir mais uma vez para que isso não aconteça, nem com a gente, parte da comunidade judaica, nem com nenhum outro povo. E vale lembrar que a gente fala muito dos judeus enquanto principal alvos de Hitler, mas tiveram muitos outros. Tinha a estrelinha amarela era dos judeus, mas tinha a cor dos comunistas, tinha a cor dos homossexuais, das testemunhas de Jeová, dos negros. Então, o regime nazista perseguiu várias minorias. A gente não pode aceitar que nenhuma minoria seja perseguida. E aí, eu fico muito nervosa mesmo, né? Como eu tuitei hoje, quão frustrada eu me sinto, porque muitas pessoas ao meu redor compraram a narrativa da Jovem Pan, falando aqui abertamente, de que eles estão sendo censurados. Quando, na verdade, eles estão sendo meramente impedidos de cometer crimes. Porque o que está na Constituição, além da liberdade de imprensa, é a presunção de inocência. E se todos os processos contra o Lula foram anulados, ele não é um descondenado. Ele não é. E assim, você pode gostar do Lula, você pode odiar o Lula. Isso são fatos e a gente tá só seguindo a Constituição. Alexandre de Moraes é uma pessoa por quem eu tenho grande estima? Não. Tive aula com ele, sabia? Lamento. Brincadeira. Só que ele é bom professor. Não, brincadeira, assim. Não é uma pessoa por quem eu tenho grande estima, até porque eu sou uma grande crítica do golpe que a Dilma sofreu. E quem nomeou Alexandre de Moraes foi Michel Temer. Mas há interesses dele. Então, não é sobre o Alexandre de Moraes, mas é sobre você ter um conceito tão deturpado. A gente volta pro assunto do monarca, de que liberdade é você poder mentir abertamente sobre as outras pessoas. Você não pode. Não é razoável. Então, eu fico, sim, muito frustrada porque a desinformação corre muito mais rápido e as pessoas usam essas analogias que eu vejo como legítimas. É legítimo você fazer comparações, até porque se a gente não vai fazer a comparação, eles estão fazendo. Ninguém... tem uma frase que eu não sei se foi até o próprio Oliver que escreveu, ou alguma outra pessoa, ou talvez o Michel, eu não vou lembrar agora. Mas se o Bolsonaro não é nazista, ele faz muito esforço pra parecer que ele é. Exatamente. Tem cheiro de nazista, tem gosto de nazista, tem feição de nazista, mas é amigo dos judeus. Exatamente. E aí a gente entra novamente nesse filosemitismo que acaba levando para um antissemitismo cometido pelo próprio governo. Não é razoável que um governo que se diz amigo dos judeus faça o símbolo do white power, que é um símbolo supremacista branco, e acha que a gente vai passar ileso. A gente não vai. Se você voltar para 2017 em Charlottesville, eram supremacistas brancos pedindo para os judeus irem embora. Então, assim, o Donald Trump não é um amigo dos judeus, até fez uma ameaça aos judeus esses dias não vi. Eu posso contar rapidamente essa história.
Mas Donald Trump não é amigo dos judeus, Jair Bolsonaro não é amigo dos judeus, qualquer líder que oprima minorias não é amigo dos judeus, ponto. E eu lamento que parte da comunidade judaica caia nesse conto que é uma mentira. Então, falando sobre parte da comunidade judaica, hoje, como que tá a comunidade judaica com o Bolsonaro? Tá? É parte mesmo? É grande parte? Você tem uma noção disso, assim? Eu não tenho a menor noção, mas aí eu acho que um ponto que falam muito que a gente no IB não fala, e acho que a gente fala sim, mas que, por exemplo, eu não falei até agora, eu vou corrigir o meu erro, é o antissemitismo na esquerda, que é extremamente presente, por diversos motivos. Mas é uma loucura que a esquerda que fala que tudo que o Bolsonaro fala é mentira, caia justamente no conto de que judeus apoiam o Bolsonaro. Os judeus não são um bloco monolítico que todo mundo tem a mesma opinião. Eu sou judia, o seu pai é judeu e a gente pode pensar coisas completamente diferentes e é isso, entendeu? Não é porque a gente tem a mesma religião, que a gente professa a mesma fé, que a gente vai ter a mesma opinião, assim como não são todos os evangélicos que apoiam o Bolsonaro. Mas a esquerda, é isso, olha que louco. Vou repetir, a esquerda fala que tudo que o Bolsonaro fala é mentira. Mas quando ele fala que todo judeu apoia ele... Aí é verdade. Aí é verdade. E não existe antissemitismo no Brasil. Por quê? Então, a esquerda também tem um viés bastante antissemita. É muito confortável o Ciro pra Gomes esquerda. mesmo, que a gente começou a falar. Exatamente. Ele... Não é a primeira vez que ele dá umas bolas fora nesse sentido, né? Exatamente. Então, o lugar do antissemitismo é muito confortável pra esquerda. Então, você ser um judeu de esquerda no Brasil, que é o que eu me considero, é um não lugar, muitas vezes. É um lugar de desconforto. Porque muitas vezes você tem que falar assim... Pode falar palavrão no seu podcast? Pode tá bom. Eu sou judia, mas eu não sou cuzona, não sou filha da puta. Você tem que chegar num espaço progressista... Pedir desculpa quase, né? Exatamente, eu não quero pedir desculpa por quem eu sou. Eu tenho muito orgulho da minha história, da história da minha família. Não tô falando, não é força guerreira, não é nada disso. Mas eu não quero ter vergonha de falar sobre a minha identidade religiosa, cultural. Tudo que eu sou sempre vai esbarrar na minha identidade judaica. Tudo. Até li um livro muito poderoso, que é da Ayelet Gundar Goshen, que chama Outro Lugar, que é um romance e que eu ouvi ela falar e por isso eu comprei o livro. Recomendo muito, é um thriller psicológico. Qual que é o nome? Outro Lugar. Outro lugar. Vale muito a pena, mas que ela justamente quis falar sobre como sobre uma família israelense que muda para os Estados Unidos. Como a sua identidade judaica é israelense, você não é que você vai mudar para os Estados Unidos e tirar ela como se fosse um casaco. Eu achei muito forte isso que ela falou. E é exatamente isso. Eu não tiro a minha identidade judaica em nenhum lugar que eu vou. Mas não é porque eu sou judia que eu vou apoiar candidato XYZ, que eu vou pensar XYZ, que eu vou torcer para esse time. Entendeu? Eu sou casada com um judeu, eu torço pro Santos e ele pro Corinthians. Inclusive, então, entrando nesse lugar de preconceito com o judaísmo, só de você chegar a ser judeu já tem um preconceito? Eu já recebi isso, de falar, pô, eu sou judeu, sou de família judia, judaica, e a pessoa já vem, pô, então você é a favor de Israel, você gosta, né? Você é a favor do terrorismo que Israel faz com a Palestina e tal. Queria entrar nesse tópico um pouco de sionismo e antissemitismo. O sionismo é um movimento de que deve existir uma terra para os judeus, que foi o que originou Israel. E hoje tem uma crítica muito forte a esse movimento por ter expulsado a população palestina de lá e por ter segregado ali, por ter feito muitos ataques e falta de direitos humanos, enfim. E muita gente que se coloca como antisionistas... Existe uma crítica de judeus a pessoas que se colocam como antisionistas, como se elas fossem antissemitas. O que você acha sobre sionismo, primeiro, e o que você acha sobre o antisionismo, se ele também é antissemita? Então, já vou começar aqui, ó. Eu sou sionista e eu não sou filha da puta, tá? Eu acredito na necessidade de 2 estados para 2 povos. Eu acho que isso é importante. E eu acho que a história já provou pra gente que o povo judeu precisa, sim, de um estado nacional. Eu não concordo com 1 milhão de coisas que acontecem em Israel, mas sem Israel eu acho que a gente tá muito mais propenso à assimilação, é difícil explicar o que é assimilação. É o processo de judeus se integrarem na comunidade abandonando a sua identidade judaica. Então, eu acho que sem Israel o combate à assimilação fica muito mais difícil e as perseguições, né, aconteceram algumas vezes ao longo da história pra gente ver. Exato. Porque não é só o Holocausto, a Inquisição e outros casos, os pogroms, tudo isso, aconteceram ao longo da história provando que um Estado Nacional Judeu tem sim razão de ser. E eu não acho que isso exclua, de forma nenhuma, a necessidade de um Estado palestino. Eu acho que
sim, a gente precisa de um Estado palestino. A gente precisa olhar para esses palestinos refugiados que estão na Jordânia, que estão no Líbano, que até hoje não tem um reconhecimento deles como cidadãos e que vivem em campos de refugiados porque não tem nem para onde voltar. Eu acho que a gente não pode maquiar essa questão. E eu lamento muito que tenha uma visão, até dentro da comunidade judaica de São Paulo, que é onde eu vivo e é o que eu posso falar, de que se você é a favor de um Estado palestino, você automaticamente é contra os judeus. E não é verdade. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de enfraquecimento da autoridade palestina, que é quem cuida ali da Cisjordânia, quem governa a Cisjordânia. Tem a autoridade palestina e o Hamas, né? Eles dividem ali. Um vai pra Cisjordânia, outro vai pra... Faixa de Gaza. Mas o Hamas é um grupo terrorista, a autoridade palestina não. Acho que é importante... Mas eles também são meio ilegítimos, né? Eles foram eleitos em 2007, estão lá até hoje. Não é muito democrático. Não é muito democrático. Não tem eleições... Tá bom. Não tem eleições desde então. Mas o fato é que tem essa ideia, né? De que se você apoia um Estado palestino, você é contra Israel. Isso não é verdade, porque hoje estão tendo vários conflitos na Cisjordânia e isso tem muito a ver com o enfraquecimento do poder da autoridade palestina. Então, se a gente quer Israel sendo um país seguro, a gente tem que brigar por uma autoridade palestina forte. Por um governo legítimo na faixa de Gaza que não seja um grupo terrorista. Então, eu acho que a partir do momento que eu apoio um Estado palestino dentro do modelo de Estado que a gente conhece hoje, isso me coloca muito a favor de Israel. Até porque se tiver manter do jeito que tá, é muito difícil de negociar, né? É muito difícil que saia algo produtivo de lá, né? Exatamente. E a guerra vai continuar, as pessoas vão continuar morrendo, não tem nenhuma perspectiva. Hoje não tem, né? Nenhuma. Zero. Então, assim, eu entendo, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender por que a esquerda brasileira tem essa associação tão forte com o movimento palestino. Tão forte que eu acho que se torna antissemita no sentido de excluir totalmente a legitimidade dos judeus de também terem um Estado seu. Porque esse negócio de, não, porque eles estavam lá antes, até aí, se você for pegar lá a Bíblia, os judeus estavam lá muito antes, entendeu? Então, assim, não acho que esse seja um bom argumento. Eu acho que a gente precisa olhar para aquela região e pensar numa perspectiva de paz que os dois povos estejam contemplados. Então, eu acho que muitas vezes o antisionismo, ele é sim antissemita, porque deslegitima o direito dos judeus de terem um Estado. Por quê? Por que os palestinos têm direito a ter um Estado e os judeus não? E isso vale pro contrário também, para quem é contra um Estado palestino. Por que os judeus têm direito a um Estado e os palestinos não? E aí também entra numa seara bem complexa, que é as pessoas não entenderem que o judaísmo não é só uma religião. Isso é muito forte. Inclusive, a gente estava falando antes de começar, eu tenho muitos amigos judeus que passa longe de ser a religião o ponto central do judaísmo deles. É muito mais a parte cultural, a parte das amizades, dos grupos que tá, dos rituais que faz, e não necessariamente Deus ou a ligação espiritual com a religião, né? E eu acho que nesse sentido tem boas comparações com comunidades árabes no Brasil, né? De pessoas que migraram para cá. A comunidade libanesa, por exemplo, é uma comunidade super forte e não tem a ver com religião. Né? Não são... Normalmente, eu não sou muito entendida desse assunto, mas eu entendo que não são pessoas que professam a fé islâmica necessariamente. São pessoas que podem ser cristãos, libaneses cristãos. Mas tem uma identidade comum ali. Exatamente. As famílias que vieram do mesmo lugar e que nas férias vão pra lá. E é a mesma coisa. Eu não consigo entender por que tem essa necessidade, sim, da esquerda tão forte de apagar o judaísmo como algo maior do que uma religião. Então, eu acho que sim, o antisionismo ele tem uma relação muito forte com o antissemitismo. Eu acho que é muito difícil de apagar isso, mas eu também lamento que dentro da comunidade judaica, se você não faz uma defesa cega do Estado de Israel, já querem diminuir a sua judeidade, já querem diminuir o seu sionismo, querem te colocar como um judeu não judeu. Então, é muito difícil. Essa questão do não lugar, do judeu progressista, do judeu sionista de esquerda, é o maior não lugar que eu posso pensar aqui dentro da identidade judaica. Que louco. Tem o Dror, né? O Dror é uma... Você fez parte do Dror? Não, eu fui da Hazit, mas eu amo o Dror, muito. O Dror acho que é a juventude judaica mais progressista que tem, talvez, né? Eles são muito... porque na origem, o Dror é um movimento juvenil judaico, e na origem tem uma ligação com o Partido Trabalhista de Israel, que é um partido muito ligado com a fundação do Estado, porque era o partido de Ben-Gurion, era o partido de Shimon Peres, era o partido de Yitzhak Rabin. Então tem uma ligação muito forte. O Dror é um movimento juvenil que existe no mundo inteiro com essa orientação progressista.
Vamos relaxar e falar do Santos. Não sei se é relaxar ultimamente, né? Porque Achei que você forçou um pouco. é um pouco demais, né? Você é fanáticazaça pelo Santos. Assim, assim, muito mais do que eu. Assim, eu gosto muito, assisto todos os jogos, mas assim, eu olho você no Twitter e você perde seu dia por causa do Santos. Você fica triste, você fica puta. Assim, não é um elogio, vocês estão percebendo, né? eu gosto do Santos, mas se eu for ficar triste toda vez que o Santos perder, eu não vivo mais. Da onde que surgiu esse fanatismo, assim? Da onde que você virou a louca pelo Santos, que fala tudo sobre o Santos, que falou que veste a camisa do Santos todos os dias da sua vida, praticamente? Praticamente. Da onde que é? Futebol ocupa que lugar nessa sua vida? Nossa, futebol ocupa muito espaço na minha vida e eu acho que não dá pra falar de futebol sem falar do meu pai. Uhum. Porque o meu pai, contei pra você, né? Ele não nasceu no Brasil, mas veio muito pequeno, com 7 meses. E o pai dele, que veio já mais velho, adotou o Palmeiras como time. Eu me livrei dessa chaga, não fui pra esse caminho, porque o meu pai se apaixonou pelo futebol do Pelé, do Santos do Pelé. A minha história é exatamente a mesma. Meu avô era palmeirense e meu pai tive que escolher um time e escolheu o Santos por causa do Pelé também. Exatamente. E aí, eu sou muito ligada ao meu pai. E a gente sempre teve esse elo. Só que é engraçadinha essa história, porque eu tenho uma irmã e um irmão. Uhum. A minha irmã e a minha mãe são São Paulinas, mas nunca ligaram tanto pra futebol. E o meu irmão e o meu pai são santistas. Então, na minha cabeça, de criança de 7 anos, eu tinha que ser que nem as meninas da família e torcer pro São Paulo. Só que por causa do meu pai, eu gostava muito do Santos. E eu lembro claramente do jogo que eu olhei pra ele e falei assim, pai, eu sou santista. Foi no Campeonato Brasileiro de 2002, naquele jogo que foi no Morumbi, 3-2 pro São Paulo, ou seja... Eu virei santista na derrota, meu filho, nada vai me abalar. Mas 2002 foi um bom ano pro Santos. Foi maravilhoso. E o Diego faz aquele gol, Diego Ribas. Que ele dança em cima do... Exatamente. Foi esse jogo. Que ele dança em cima do símbolo do São Paulo. Então, foi aquele dia que eu entendi que tinha algo dentro de mim me colocando nesse caminho. E aí, a gente sempre assistia jogos do Santos juntos, a gente descia pra Santos juntos, sempre eu e meu pai. Então, sempre foi um momento eu e meu pai. Uhum. E eu fui cultivando isso. Muito. E a gente fez várias coisas juntos. A gente assistiu toda a campanha de 2010, quando o Santos foi campeão da Copa do Brasil. Isso eu vi também. Foi a primeira campanha que o Santos ganhou e que eu já era mais velho. Tinha, sei lá, eu 10... também. Tinha 10 anos, 11 anos na época. Era uma delícia ser santista naquela época. Era maravilhoso. Globo Esporte era só o Santos, Neymar, o Ganso. Aí, 2011, 2012... Nossa, era muito fácil. Foi muito bom. E todo mundo gostava do time, não era só a gente que gostava, os rivais tinha gostavam. Carisma, né? Muito carisma. Nossa, era muito fácil. Era muito fácil, agora ficou bem mais complicado. Aí acho que a gente foi punido por 10, 11 anos de nada, exatamente. Né? Mas aí a gente acompanhou, a gente foi pra Bahia assistir a final da Copa do Brasil, a gente assistiu toda a campanha da Libertadores, estávamos no Pacaembu. Eu tava lá também. Esse dia foi maravilhoso. 2011? Eu sempre digo que eu tenho os 3 dias mais felizes da minha vida. E que eu não elenco uma ordem pra não criar conflitos. Mas que foi o meu casamento, o dia que eu terminei uma maratona e o dia que o Santos ganhou a Libertadores. A ordem não pode elencar. Fica no ar. Mas são os 3 dias que, assim, mais felizes, que eu fui mais feliz na minha vida. Com certeza. E, então, eu tinha isso com o meu pai, assim, muito forte. E aí o meu pai foi ficando mais velho e foi ficando com preguiça de ir ao estádio. Uhum. Então, aí eu conheci o Henry, que é meu marido, e que ele é corintiano. Mas, pra você conviver com uma pessoa que é fanática por futebol como eu sou, você tem que casar com alguém que entenda. Uhum. E eu até falo pra ele que eu acho saudável que a gente torça pra times diferentes, porque senão... Mas tinha que ser o Corinthians. Mas podia ser pior, podia ser o Palmeiras, Nossa, entendeu? eu prefiro o Palmeiras. Nossa, não. Pra mim é não. Palmeiras pra mim é não. Mas é porque ele também me segura um pouco. Porque se os dois torcessem pro mesmo time, a gente ia realmente todo jogo só viver em função disso. Então ele me segura um pouco. Porque hoje, meu pai cansou de ir no estádio. Em 2019 ele voltou mais por causa do Sampaoli. E foi inclusive esse texto que eu escrevi no Medium que me projetou pra as pessoas me conhecerem mais por causa do Santos, que era Sampaoli levou meu pai de volta pro estádio. Que legal. Então, porque ele gostava muito de ver o Santos do Sampaoli jogar. E foi naquele momento que as pessoas começaram a saber quem era a Anitta, essa mulher que torce pro Santos e tudo mais. E a partir daí eu comecei a fazer coisas com o Diário do Peixe, com o Felipe Noronha no canal 20 Santos. Eu gosto muito do Felipe Noronha. Eu vi ele já uma vez no estádio, na Vila Belmiro. Eu falei, Noronha, ele deu oi assim, mas eu vejo todos os vídeos dele, eu gosto muito dele. Ele é ótimo, a gente é super amigo. Ele é um amigo pessoal hoje, uma pessoa que frequenta a minha casa por causa do Santos. Tenho vários amigos por causa do Santos. Eu conheci muitas pessoas na internet que viraram meus amigos, que é isso, que frequentam a minha casa. Com quem eu saio no fim de semana por causa do Santos. Então,
eu acho que o melhor que o futebol me deu, apesar de eu ser uma pessoa que vive muito intensamente, sofre nas derrotas, são as minhas relações. Então, a minha relação com meu pai, a minha relação com o Henry, que tem toda uma cumplicidade por causa disso, os amigos que eu fiz, a projeção que eu ganhei. Eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas saibam quem é a Anitta por causa do Santos. Você pensa em trabalhar com isso, assim? Em ser jornalista esportiva? Eu vi que você comentou um jogo, né? Santos e Portuguesa. Alguns jogos, né? Eu tinha visto esse último no Passa-Bola. Passa-Bola? Você pensa em trabalhar com isso? Ser comentarista? Hoje tá aumentando muitas mulheres nesse meio, né? Tem a Ana Thaís Matos, tem a Renata Silveira, tem um monte de mulheres nesse... E acho que é um momento oportuno pra isso, talvez. Eu não sei se um dia eu vou virar essa chave e ir totalmente pra esse caminho. Hoje eu já considero que eu trabalho com isso, porque eu tenho um programa todos os dias, eu tenho um compromisso pra falar de Santos, mas também tem um pouco essa escolha que eu fiz, né? De ser uma, aspas, referência, mas vamos falar, ser reconhecida como santista. Então, as pessoas sabem pra que time eu torço. Eu tenho um público de nicho. Então, eu não sei se dá pra fazer essa virada de chave. Eu tenho uma dúvida. Então, eu não sei. Eu vou deixar as coisas irem acontecendo. Eu sou nova, eu tenho 28 anos, ainda tem muita coisa pra acontecer na minha vida. Mas eu gosto dos rumos que as coisas têm tomado, sabe? Eu gosto. Eu tô vivendo um dia de cada vez e tô vendo as coisas acontecerem. Trabalhando com política, com jornalismo político e com Santos também, com futebol, com... Muito saudável. Você trabalha com futebol, com relação Israel-Brasil, com política. Na Yahoo é política, mas majoritariamente, né? São tópicos bem diferentes, né? São. E é bastante coisa numa semana, né? Eu também corro, vou na academia. Rotina, vem podcast da entrevista. Não é todo mundo que me convida também, não vamos fingir que é tão recorrente assim. Não, a vida é corrida e eu tenho me sentido muito cansada. Até eu tava te falando, né, quando eu cheguei, eu tenho me sentido cansada e acho que é importante diminuir um pouco o ritmo, mas eu tô num momento que, como eu não tenho filhos e tudo mais, tenho uma certa liberdade, eu tô experimentando de tudo um pouco e vendo aonde a vida me leva. Tô, assim, muito infeliz com o período eleitoral, mas no geral estou feliz comigo mesma. E eu acho que uma coisa que você não perguntou, mas eu vou falar, sobre essa questão do Santos, é uma questão que é muito importante eu ocupar esse lugar por não ter tido tantas referências enquanto eu crescia. Amo a Ana Thaís Matos, minha amiga, uma pessoa que eu admiro. Eu trabalhei com ela na Rádio Globo e sou uma fã, entendeu? Sou uma espectadora, converso com ela, uma pessoa que eu adoro a Renata Mendonça também, é uma pessoa com quem eu tenho contato. Então, algumas pessoas desse meio eu tenho mais uma proximidade, mas eu não cresci vendo elas. Agora elas estão lá e eu amo ver elas lá, mas eu gosto de ocupar esse lugar, né? Ser uma mulher no meio do futebol é um ato político. Assim como ser uma judia de esquerda no meio de uma comunidade tão conservadora também é um ato político. Então, acho que eu tento usar de todo o privilégio que eu tenho para ocupar lugares que em muitos momentos foram negados a mulheres, por exemplo. Né? O espaço do futebol é muito machista. E ainda, você sofre muito por isso? Hate, as pessoas indo falar e vindo te xingar, talvez por opiniões que não concordem com você, e aí usam o fato de você ser mulher por isso? Sofre muito isso? Sim, sim. No Twitter, principalmente? Sim. Cara, tem um perfil, que aí eu não vou citar o nome de jeito nenhum, que ele é bloqueado no meu Twitter. E ele tem uma outra conta pra ver tudo que eu posto. E ele posta prints na conta fake dele de tudo que eu posto. A timeline, eu te mostro quando acabar o programa. A timeline dele são prints de tweets meus. E falando que eu sou hipócrita, que eu isso, que eu aquilo. Ele é bolsonarista, não precisava ter dado esse spoiler, mas já dando. E ele me odeia muito por causa das minhas posições políticas fortes também. Por ser uma pessoa do campo progressista e tudo mais. E é uma pessoa que ele faz uma tentativa de desconstrução da minha imagem. É um homem branco frustrado, que não tem projeção nenhuma, que ninguém nem sabe o nome dele, porque ele vive atrás de um fake. Só que a misoginia, ela é muito forte. E aí eu acho que muitos homens despejam em mim a frustração de nunca terem conseguido estar onde eu estou. Não que eu seja, né, uma comentarista da Globo. Mas você pô, eu te conheço por causa disso, sim.
Mas algumas pessoas conhecem, e por mais que seja uma projeção de nicho, que poucas pessoas conheçam, já é muito para essas pessoas que não têm nenhuma projeção. E eu acho que tem muitos homens ao longo da vida, né, que são comentaristas esportivos frustrados. Eu acho que muitos deles jogam essa raiva em mim. E não é que eles falam só, vai lavar a louça, né? É óbvio que esses também existem, mas é mais um sentido de que eles nunca falariam com o homem da forma como eles falam comigo. No programa que eu apresento, tem dias que eu chego lá pistola. E eu sei, eu falo, hoje vocês podem me pedir calma à vontade, mas tem dias que eu tô só expressando a minha opinião, da minha maneira, eu não sou realmente uma pessoa muito delicada, não sou, é meu jeito. E as pessoas, eu não tô gritando, não tô exaltada, falam, calma. Isso também é machismo, e eu acho violento. Porque as pessoas querem mudar o meu jeito porque elas não aceitam que uma mulher se comporte como eu me comporto. Então, eu acho que o machismo... Eu falei de vários assuntos aqui do preconceito, que muitas pessoas acham que o preconceito é só você falar, eu odeio mulher, eu odeio judeu. E não é isso. Mas a reprodução de falsos estereótipos que tentam te deslegitimar do que você é. Eu acho isso muito violento. E isso é o que mais acontece. Que pesado, né? Não, é difícil porque eu acompanho você... Eu nunca recebi um hate, até hoje, né? Pô, tô com 2 meses. Mas assim, quando alguém já vem falar, putz, não ficou tão legal isso, já fala, putz, que chato, sabe? A crítica, ela recebe muito mais, você recebe muito mais forte do que o elogio, né? O elogio você fala, sim. que da hora a tipo, crítica... tem 200 pessoas te elogiando. Uma te criticou, você vai se apegar àquilo. E ainda mais você que tem 28 mil seguidores, deve receber muita coisa, né? Então, um pouquinho difícil, deve ser difícil. Então, mas eu, muito tempo de terapia e tudo mais, eu cheguei à conclusão de que quando eu mais sofri com isso, que também foi quando eu mais cresci, foi quando eu tava no Chile. E lá, no meio da pandemia, com tudo que aconteceu, o isolamento, longe da minha família, longe dos meus amigos, eu me sentia muito sozinha. E a internet era o lugar que eu tinha de conexão com o mundo. E se a internet era um lugar violento, eu sentia muito. A partir do momento que eu voltei, e eu me cerquei de amor e de pessoas que realmente gostam de mim, que se importam comigo, como a minha família e os meus amigos, a internet passou a me afetar muito menos, porque aquelas pessoas não significam nada pra mim. Às vezes tem uma coisa ou outra que não é muito legal, assim. Né, você dá uma choradinha assim antes de dormir, né? Ainda mais que eu sou super chorona. Mas o Giovanni, que é o dono do Diário do Peixe, é uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido. Ele, Anitta, você se apega muito às críticas, olha quantas pessoas têm te elogiando. E aí, muitas vezes, assim, quando eu acho que é um comentário realmente de cunho machista e que tem esse ódio por trás, muitas vezes eu não ignoro, eu coloco na tela e falo, vocês estão vendo isso? Isso aqui é machismo por causa disso. E tem gente que vai falar, é mimimi. Mas tem pessoas que vão parar pra pensar. Se uma vez um rapaz me mandou uma mensagem falando assim, Anitta, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você falou, sobre machismo e como os homens tratam as mulheres, e eu nunca mais quero agir dessa forma como essa outra pessoa que você expôs agiu. Cara, eu já mudei alguma coisa nessa sociedade louca. A gente não vai impedir o ódio. Eu já entendi que ser uma mulher no lugar que eu escolhi estar, vai ter violência. Eu espero que as futuras, que eu esteja fazendo tudo isso para que daqui 30 anos alguma jovem mulher resolva falar sobre futebol e não tenha essa violência. Porque alguém teve a coragem de ir lá e se expor como outras antes de mim vieram. Então eu olho pra Ana Thaís e às vezes eu falo, cara, eu não aguentaria a violência que ela aguenta, mas ela passa por tudo isso para que daqui 10 anos alguma mulher seja comentarista na Globo e as pessoas não façam com ela o que fazem com a Ana. Mas não é fácil. E para isso tem que se cercar de amor, porque o mundo real, ele é muito mais importante que a internet. Aqui já vou deixar uma dica de livro. Leiam Bell Hooks e tudo sobre o amor, porque tem poucas coisas mais poderosas do que o amor. E quando eu entendi isso, a internet parou de ter relevância pra mim. Pô. Você fala muito bem, parabéns. Obrigada. Nossa, se um dia eu falar bem que nem você, eu tô bem demais. Vamos terminar? Tem algumas perguntas que as pessoas fizeram pra mim no Instagram. Eu vou fazer uma que o Ricardo Bucci ele fez pra mim, tá aqui. As pessoas mandaram perguntas? Que loucura! Mas eu só vou fazer a dele pra gente já terminar, porque a gente tem um tempo limite aqui. Ele perguntou assim, como que você vê o Neymar hoje, depois de tudo que ele tem feito, das polêmicas e do apoio ao Bolsonaro? Porque assim, eu vou trazer um lado meu pessoal, O Neymar é o maior ídolo no futebol, assim, de todos, mas assim, nem perto do segundo, assim. Ele é o maior, eu tava no dia que ele estreou. Eu também. Você tava contra o Oeste? Eu tava, que ele põe a bola na trave, no travessão lá. Eu tava na final da Libertadores, eu via, tem uns jogos que São Paulo e Santos, 3-2 na Vila Belmiro, na Paulistão. Eu tava no Flamengo e Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Esse foi um bom jogo pra estar. E ele é meu ídolo sempre passei pano pra ele. Agora eu me abalei um pouquinho. Ou, tipo, essas 2 semanas atrás que ele fez isso, eu me abalei um pouco. Como que você tá com isso? Então, eu tinha um outro ídolo maior que ele, né? Nossa!
Não, A gente escolhe bem nossos ídolos. Eu tinha. Robinho. E eu vou te falar. Perguntaram aqui do Robinho. Eu vou te falar. O que o Robinho fez, estuprar uma mulher, não tem como passar nenhum pano. Não tem. Então, quando isso veio à tona, eu sofri muito. E o maior hate que eu já sofri, o maior ataque, a maior tentativa de desconstrução de imagem que eu já sofri foi a primeira vez, a primeira e a segunda vez que eu me manifestei que eu não aceitaria Robinho de volta no Santos de jeito nenhum. E o escândalo que eu fiz quando o Santos anunciou ele, no antigo presidente, né? Melhor não falar nomes, não quero ser processada. Quando o antigo presidente o contratou. E eu fui lá e foi realmente assim, horrível. Eu tava no Chile, então foi parte desse momento horrível que eu vivi. Então, eu passei e ainda passo, sinceramente, hoje com menos intensidade, um processo de luto de enterrar o meu grande ídolo do futebol, o Robinho. Porque o título de 2002 é o título da reconstrução do Santos. Mesmo que eu não me lembre daquele momento, eu acho que eu me lembro porque eu reconstruí essa memória e eu choro toda vez que eu vejo os gols daquele dia. Porque eu sei que aquele momento mudou a história do Santos pra sempre. E eu gostaria de ter o Robinho num lugar que eu não posso ter. Porque eu não posso fingir que ele não estuprou uma mulher. Uhum. E aí, mas eles perguntaram do Neymar. Sim, então assim, enquanto eu puder fingir que eu não tô vendo, eu vou continuar fingindo que eu não estou vendo. Ah, é horrível, eu estou sendo hipócrita. Tudo bem, todo mundo é um pouco. Deixa eu fingir aqui, porque enquanto ele não cometeu um crime como esse, como estupro, quando ele não matou alguém, né, não violou sexualmente alguém, eu vou deixando ali pro lado, entendeu? Eu vou fingindo que eu não vi. Eu vou fingindo que eu não vi. Eu não vou comentar. Se as pessoas querem puxar esse papo, eu vou falar, chato, né? Eu não vou, porque já doeu muito o que eu tive que passar. Eu sei que talvez seja o auge do white people problem, mas pra quem gosta de futebol, é um processo difícil. É difícil você perder seus ídolos porque eles começam a falar merda de vez em quando. Você fala assim, para de falar, só fica quieto, você não precisa fazer nada, só fica quieto. A gente sabia que ele era bolsonarista, todo mundo sabia. Ele teve que fazer um videozinho com 22 a Bolsonaro. Ele nem vota. Então, não precisava. Eu fui muito xingada também quando eu falei isso, né? Tipo, porque ele postou, não sei o que é democracia. Amado, se você ligasse pra democracia, você tinha transferido o título, entendeu? Ele não vota? Não, teve uma matéria do UOL falando que ele não vota. Ele vota ainda tá com domicílio eleitoral em Santos. Seu maior ídolo hoje é? No futebol? É. Essa pergunta foi muito difícil. Você gosta do João Paulo? Desculpa. Essa foi uma piada meio interna de santistas, né? Cara, o maior ídolo no futebol... É muito difícil de responder essa pergunta, aí eu vou ficar com o Pelé. Até porque eu acho que o Pelé passa, até hoje, por um processo de tentativa de desconstrução de imagem baseado no racismo, que mentem sobre ele, dizem que ele nunca se posicionou sobre o racismo. Não é verdade, e o Pelé nunca fez nada que pudesse me dar vergonha. As pessoas falam assim, ele não reconheceu a filha. Gente, eu não vou entrar nos meandros da história familiar dos outros. Pelé, pra mim, fez simplesmente gols, Pelé. Né? E na vida, então? A vida? Eu vou finalizar falando uma coisa muito polêmica. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu falei no começo, vou finalizar falando Dilma Rousseff. Acho que poucas mulheres nesse país têm o brilho e a força que essa mulher tem. Ninguém aguentaria o que ela aguentou. Anitta, muito obrigado. Pô, adorei. Você fala muito bem, parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Obrigado, foi ótimo. Gente, dê um like, eu sempre esqueço de pedir, mas hoje eu lembrei. Dê um like, se inscrevam no canal, sigam a Anitta, Efraim no Twitter e em outras redes. E eu com isso podcast, Café com a Anitta, sigam em todos os lugares, vou pôr os cards aí também pra vocês seguirem. Obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigada pelo convite, foi muito legal o papo.